Tradução e edificação. O que o Eterno deseja tratar contigo e comigo, meu querido, minha querida, é a respeito de, mais uma vez, porque essa mensagem nós já temos esse conteúdo aqui, mas eu quero ir mais profundo nela hoje, a respeito de nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Se o Senhor não estiver conosco, nós não seremos capazes de realizar coisa alguma, e se nós não nos unirmos, não vivermos uma unidade provinda do Senhor, uma unidade como corpo do Mashiach e Yeshua, nós também seremos frustrados naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazermos. É um tema que ele sempre volta para nós, porque ele precisa resiliência e perseverança. Eu não acredito de verdade, eu não acredito que nós estaríamos 100% unidos se não fosse o Senhor sempre nos admoestando e se não houvesse um esforço da nossa parte também. Apesar de que as Escrituras nos dizem que o mundo se une para o mal. As Escrituras nos dizem que a Torre de Babel, ela estava sendo construída, as pessoas estavam unidas em um só propósito para fazer o mal, para levantar um lugar, construir uma torre que levasse o nome deles, de modo que eles não fossem removidos ali jamais. Então, o homem ele se une para fazer o mal, mas o desafio que é proposto para nós vivermos, para mim e para você, e é desafiador para nós, é nos unirmos para fazer o bem. E eu acho importante nós tratarmos isso da maneira que Yeshua viu. Porque Yeshua deixou muito claro que ele não nos deixaria sozinhos e ele nos deixou uma dica, ele falou, olha, não adianta vocês estarem juntos, cercados de pessoas, se vocês não tiverem a presença do Eterno com vocês ou com outro conselheiro. Ele falou, eu vou enviar outro conselheiro, vocês não vão ficar sozinhos. De modo que, meu querido, minha querida, também não adianta nós nos ajuntarmos, nós nos reunirmos semanalmente, diariamente até, se nós não tivermos a presença do Senhor conosco. Então existe também uma falsa unidade, existe também um falso ajuntamento. Quando eu digo falso, quando eu digo algo que não é verdadeiro, é porque não está baseado naquilo que o Senhor deseja, isto é falso. Não é isso que o Senhor deseja para nós. Então Yeshua, quando ele se sentou à mesa com os discípulos, e muitas ministrações ele entregou para nós ali, muitas palavras, pregações saíram do texto de João, que é quando ele se senta com os discípulos e conversa vários temas, vários assuntos com eles, e um deles foi que ele não nos deixaria órfãos, que ele voltaria para nós e nós não estaríamos sozinhos. Isso está escrito em Yohanan, João, capítulo 14, versículo 2 a 6. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Yeshua, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então Yeshua deixou muito claro que primeiro nós precisamos de um conselheiro, nós precisamos de alguém que está conosco o tempo todo. E ele também ali já tirou uma das preocupações dos discípulos, que era o quê? Tá, mas se o Senhor vai, aonde o Senhor vai, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E a preocupação deles, o que vai ser de nós? E a gente, o que vai acontecer conosco? Ele falou, vocês não vão ficar sozinhos, lhes darei outro conselheiro. Ou seja, ele deixou claro para nós que ainda que pudéssemos nos ajuntar, que ainda que pudéssemos formar reuniões, sem o Espírito Santo, sem a Ruach HaKodesh, nós não seríamos capazes de realizar aquilo que o Eterno deseja. De modo que as nossas reuniões precisam ser conduzidas pela Ruach HaKodesh. As nossas ministrações precisam conter o conselho que vem do Espírito do Eterno.
E sem isso, meu querido, minha querida, nós estamos nos reunindo em vão, são reuniões vazias. Nós podemos fazer atos sociais, pode até fazer bem estarmos juntos para nós, mas não vai atender à vontade do Eterno. Se você deseja atender à vontade do Eterno na sua vida, você precisa ser alguém que tem o Espírito Santo, que tenha o Ruach HaKodesh, que tenha o Espírito do Senhor na sua vida. Nós precisamos buscar essa presença constantemente. Nós precisamos buscar a direção sobrenatural constantemente. Ainda agora nós estávamos conversando aqui durante o programa de rádio sobre a necessidade que eu tenho de ser competente com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, tem confiado para que eu realize, e o meu empenho para isso. Eu preciso me empenhar para fazer o que o Senhor deseja. Mas se eu não tiver uma direção sobrenatural do Senhor para a minha vida, meu irmão, minha irmã, é inevitável, eu vou me desviar. Ainda que seja um pouco de cada vez, um pouco cada dia. Depois de meses, eu estarei completamente fora do propósito. Eu preciso da direção do Senhor para a minha vida. Sem pessoas à nossa volta, nós não teremos a presença do Senhor. Porém, sem a Ruach, nós também estaremos sozinhos, ainda que estejamos cercados de pessoas. E agora eu quero falar um pouco sobre também... Você pode pensar o seguinte, então eu entendi agora o segredo. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a Ruach HaKodesh na minha vida, eu tenho o Espírito do Eterno que Ele enviou por meio de Yeshua, seu Filho. Isso quer dizer que, olha, quer saber, eu estou muito chateado, eu cansei de passar perrengue com pessoas, então eu posso ficar cheio do Espírito na minha casa e eu não preciso mais congregar. Uma vez me falaram isso. Olha, para o Senhor falar comigo, eu não preciso estar em um local, eu não preciso ter alguém cuidando de mim. Não, o Senhor pode falar comigo na minha casa. E nós nos enganamos pensando que sozinhos nós poderemos também realizar a vontade do Senhor. Ainda no mesmo texto, Yeshua orou para que todos nós fôssemos um. Isso está escrito em Yohanan, capítulo 17, versículo 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. E eu quero parar aqui. Yeshua, meu irmão, minha irmã, ele deixou claro que outras pessoas viriam a crer, e ele falou assim, que eles sejam um. Que eles não acreditem que eles podem fazer alguma coisa sozinhos. Que eles entendam que eu vou enviar a presença do Eterno, eu vou enviar o Espírito do Senhor, do Sagrado, para eles, mas que, ainda que eles tenham inspiração do Senhor, e outra coisa, né, queridos, para eu receber o Espírito do Senhor na minha vida, eu vou ter que passar por pessoas na minha vida, as pessoas vão orar por mim. Não tem como eu servir o Eterno sozinho. Não tem como. Muito dos processos que nós passamos de santificação, sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está escrito na palavra, acredito que todos nós concordamos nisso. E muito dos processos de santificação que eu e você vivemos passa pelo convívio com outras pessoas. Muito dos processos que te faz crescer como servo, ele vai passar pelo convívio com outras pessoas. Então você não vai poder crescer do modo que o Senhor deseja, até para a sua salvação. Muitas das coisas que nós nos arrependemos, processo de arrependimento, de pecado, você só descobre que tem um pecado que está te impedindo de ter o Senhor na sua vida quando você tem outras pessoas contigo. Quando você convive com outras pessoas. Você é desafiado a não odiar. Sempre existiu isso dentro de você. Mas só foi colocado para fora quando você conviveu com outros. A maldade está aqui dentro. E ela sai para fora quando nós estamos cercados de outras pessoas. Não dá, eu não posso servir o Eterno sozinho. Eu quero ir além nisso com os irmãos. Eu quero ir além. Yeshua, alguém santo, alguém que nunca pecou,
Uma vez ele falou, vocês acham que se eu não pedisse ao Pai, ele não enviaria uma legião? Vocês querem me defender? Vocês acham que vocês podem me defender? Eu só estou sendo capturado agora para ser preso, torturado e morto, porque eu estou me entregando. Ninguém pode colocar a mão em mim se eu não me entregar. A morte não poderia tocá-lo se ele não fosse e se entregasse. Ele não tem pecado. O salário do pecado é a morte, ou seja, se eu peco, todos pecaram, nascemos em pecado, nós morremos por causa do pecado. Agora, imagina, Yeshua não tem pecado, então ou ele se entregava ou a morte não poderia tocá-lo, não havia poder sobre ele. Então ele se entregou, por isso que ele pôde ser capturado. E ele falou, se vocês não acham, os discípulos, talvez pela convivência, ou talvez pela falta de noção mesmo, não compreendiam o tamanho do poder que Yeshua tinha. Ele falou, se eu quisesse, o meu pai enviaria exércitos e exércitos, uma legião. Legiões para me proteger agora de malachim, de anjos. E Yeshua, ele não precisava de pessoas que o auxiliassem. Você acha que o Eterno ele precisa de algum auxílio? Porque ele não é autossuficiente. Estou falando do Eterno, Hashem. Você acha que Yeshua, a imagem do Senhor, você acha que ele precisava ser ajudado? Me ajuda aí. Sabe, as pessoas, aquelas mulheres, aquelas pessoas que ajudavam Yeshua, sustentavam o ministério dele, né, com o sustento ali, com o alimento, até os barcos que ele usava para poder dormir, para poder ministrar, os lugares que ele dormia. Você acha que ele precisava de pessoas para tudo isso? Se ele quisesse, ele não multiplicaria o pão quantas vezes fossem necessárias. Mas ainda assim, meu querido, medite comigo. Ele não precisava de ninguém, mas ele chamou 12 para estar com ele. Ele chamou 12 para estar com ele. E eu estou colocando tudo isso porque nós queremos ser melhor que Yeshua. Nós queremos ser melhor que ele no sentido de que, olha, eu posso fazer tudo isso sozinho. Nós queremos excluir as pessoas dos projetos que o Senhor nos deu, do nosso ministério. Nós queremos excluir pessoas do nosso ministério, pensando que nós vamos servir o Eterno sozinhos, se nem Yeshua. Eu estou falando do seu Salvador. Nem Yeshua fez sozinho. Ah, mas com pessoas eu tenho que passar desaforo. Você acha que Yeshua estava com 12 santos? Com 12 homens que nunca pecavam. A multidão não entendia, mas nem os 12 mal o entendiam. E você quer excluir as pessoas da sua vida. Você quer desistir de lutar por pessoas. Meu querido, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que nós desistirmos de lutar por pessoas, nós erramos o alvo. Nós erramos. Se não existir mais dentro de você compaixão alguma, você vai errar o alvo miseravelmente. Vai errar por muito. Por muito. A sua flecha vai passar muito longe do alvo. Muito longe do alvo. A partir do momento que nós deixarmos de ter compaixão, deixarmos de exercitar misericórdia, porque se o nosso alvo é Yeshua, nos parecermos com ele, e nós paramos de nos compadecer, acabou para nós. Yeshua não fez sozinho, mesmo que ele pudesse fazê-lo. Mesmo que ele pudesse fazê-lo. Yeshua não fez sozinho. Ele tinha pessoas que estavam o auxiliando em seu ministério. Para eu falar isso, ele soa tão absurdo, mas no sentido da palavra absurdo, eu estou dizendo que é algo tão surreal para mim, eu ser um auxiliador de Yeshua. Auxiliar. Eu estou pegando alguns sinônimos, porque para que absurdo pode ter uma conotação negativa apenas. Mas para mim é incoerente, é ilógico.
é meio irracional, é uma coisa que é fantástica demais. Eu ser um auxiliador do Mashiach, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Eu ser um auxiliador. Parece uma contradição. Parece uma incoerência. Um sonho. Eu ser auxiliador de Yeshua. E ele é de uma grandeza tão incomparável que ele diz assim, em Yohanan 15, na mesma mesa. Hoje nós vamos ler aquilo que ele conversou na mesa com seus discípulos. E nós não queremos mais. Nós não queremos mais nos sentar à mesa com a nossa família. Nós não queremos mais passar tempo para conversar. Esses dias eu tive uma experiência, fui encontrar algumas pessoas que eu estava com muita saudade. Já não era um horário que eu faria aquilo, mas pela ocasião, não sei se eu teria outra oportunidade. Não sei se eu conseguiria fazer aquilo. Em outro momento eu falei, não, eu vou lá visitar. Eles falaram, olha, vem, aproveita que você está perto, vamos lá. Eu falei, tá bom. E fui, era um horário, eu estava bem cansado, mas eu fui em um horário que eu não iria. Me perdi no meio do caminho, já era um sinal, o Senhor estava falando comigo ali. Mas perseverei, cheguei no lugar. Uma bagunça no lugar, o som muito alto, ensurdecedor. E acabou que eu não consegui matar a saudade das pessoas estando com elas. Porque nós não nos sentamos em nenhum momento para conversar. Era só farra o tempo todo. Eu falei, eu não preciso estar aqui, não é o lugar para mim. Então, às vezes, você está com as pessoas sem estar com elas. Você convive com as pessoas sem conhecê-las. Você não se importa com o que elas estão vivendo, mas você deixou de se compadecer. Esses tempos atrás, o Senhor estava me direcionando para algo e eu não queria fazer. Mas eu falei assim, Senhor, por compaixão a essas vidas, eu vou me inclinar a fazer aquilo que o Senhor deseja. Eu tive compaixão. E se eu não tivesse essa compaixão, eu não viveria experiências e processos que eu vivi. Por atender um chamado, por me compadecer. Yeshua falou toda essa ministração sobre nós não vivermos sozinhos, sobre deixar o Espírito Santo, o Consolador, conosco. Sabe aquele momento de lavar os pés, tão conhecido, o momento que ele lavou os pés dos discípulos, foi nesse momento também. Quando ele se sentou numa mesa para celebrar Pêssar, para celebrar a Páscoa. Pêssar é uma celebração tão especial que ela é celebrada em uma mesa. Nós nos sentamos com os nossos irmãos para comer. Comunhão. Nem Yeshua deixou de ter comunhão e as pessoas querem deixar. Se elas se dizem, vamos supor que as pessoas estão se dizendo cristãos. Nós somos cristãos, nós somos messiânicos, nós somos seguidores de Yeshua. Seja lá qual for a nomenclatura que você usa para dizer que segue Yeshua, o Filho de Elohim. Se você não tem comunhão, se você não congrega, se você não atua ministerialmente junto de outras pessoas, você não está seguindo ele, você não está seguindo ele. Talvez você se ache autossuficiente, mas você se compara a Yeshua? Você acha que você é mais autossuficiente do que ele? O que você acha? Analise a sua vida. Você acha que poderia fazer mais sozinho do que ele poderia fazer sozinho, se ele quisesse? E ainda assim ele não fez nada sozinho. E ele disse assim, naquela mesa. Ele disse assim para aqueles 12. Yohanan capítulo 15, versículo 14 ao 17. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem-se uns aos outros. Yeshua deixou claro para nós, vocês não me escolheram. Talvez eles olhassem para Yeshua e falassem, nós não precisamos de você. Talvez.
Não teve Natanael que falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele falou, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E Yeshua deixou claro, ele falou, vocês vão participar do meu ministério. Vocês vão participar do meu ministério. Essa mensagem é um convite, uma convocação, para que você não desiste das vidas. Yeshua não precisava de apoio, mas ele lavou os pés, sabendo, ele lavou aqueles pés, aqueles 12, sabendo que um deles o trairia. Yohanan, no mesmo momento, naquele Pêssar, Yohanan, no capítulo 13, do versículo 1 ao 17, não vou ler tudo, mas você pode ler na sua casa. Um pouco antes da festa de Pêssar, sabendo Yeshua que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o adversário, já havia induzido Yehudá de Crioto, filho de Shimon, a trair Yeshua. Então, prestem atenção no contexto, porque o contexto já está dizendo o seguinte para mim e para você. Olha, Yehudá já estava decidido, ele já estava possuído, ele iria trair. E Yeshua sabia disso, ele sabia disso. Yeshua sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera do Eterno, estava voltando para ele. Assim levantou-se da mesa, preste atenção, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E Yeshua, sabendo que tinha todo o poder, sabendo que ele era rei sobre toda a terra, havia colocado todas as coisas debaixo dos seus pés. As escrituras dizem que Yeshua expulsou o adversário de Judá e falou assim, agora vocês são meus servos, eu sou o rei de toda a terra. É isso que está escrito? É isso que está escrito? É isso que está escrito, que ele pegou, sabendo que ele tinha todo o poder e autoridade, ele falou, agora eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que se eu sair daqui levitando e eu aparecer nos céus de Jerusalém e eu fazer chover, fazer trovoar, fazer cair fogo dos céus, as pessoas vão acreditar em mim e depois eu vou sair fazendo isso no mundo todo até que eu seja venerado e respeitado. Ele fez isso. Não. Sabendo que o Eterno havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, ele tirou a sua capa, levantou-se da mesa, amarrou ela na cintura, pegou água e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí Kefa já se manifestou, Senhor, você vai lavar meus pés? E aí Yeshua falou, você não compreende agora o que eu estou te fazendo, mais tarde você vai entender. Você não está me entendendo agora, um dia você vai entender, Kefa. Não, nunca lavarás meus pés. E Yeshua respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Shimon, Kefa, então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos, minha cabeça. E Yeshua respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Yeshua tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, sendo eu mestre e senhor, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes, prestem atenção aqui, felizes serão se as praticarem. Quem quer ser feliz aí? Quem quer ser feliz aí? Então, meu irmão, minha irmã, até quem está limpo precisa continuar sendo lavado em seus pés e precisa continuar lavando os pés dos outros. A humildade é um exercício constante, necessário para o novo convertido e também para aquele que já passou
tem passado por processos de santificação. É para todos. A humildade, a deixar o orgulho, deixar o isolamento, é algo que é para todos. Para todos. E todos nós vamos ter de nos esforçar nisso. Portanto, eu quero que a partir de agora você expulse da sua mente qualquer pensamento de isolamento, qualquer pensamento de distanciamento, qualquer pensamento de divisão, pensando em seu orgulho, em seu ego inflamado, pensando que você pode alguma coisa sem alguém. Isso é um exercício constante para mim também. É um exercício constante para todos os membros do corpo de Yeshua. Nós todos precisamos nos atrair para próximos, para o coração, no cabeça Yeshua. Nós precisamos nos atrair cada vez mais para juntos. Porque sozinhos nós nada podemos. Nós nada podemos. Sabe, as pessoas que sofrem do mal de câncer, cânceres são células disfuncionais. Elas não funcionam bem mais e elas começam a se multiplicar, e aquilo se torna um tumor, um corpo estranho dentro do corpo. Um corpo estranho dentro do corpo. Nós não podemos ser isso. Nós precisamos cooperar. Então, eu não posso estar junto sem a presença do Senhor, porque se eu estou junto com pessoas sem o Espírito Santo, eu estou sozinho. E eu também não posso pensar que tenho a presença do Senhor na minha vida, mas não tenho pessoas à minha volta. Essa sinergia precisa acontecer para que tenhamos o melhor resultado possível, trabalhando em prol do reino de Deus. Que você seja ministrado, ministrada, no nome de Yeshua HaMashiach.